Filho, esse é o meu desejo, que tu vás bem e cresça na fé e no amor, que a minha justiça te faça brilhar e ilumine o mundo ao teu redor, que a minha pureza seja viva em teu ser e te faça ser assim como eu sou. Eu sou santo, eu sou santo. Ouça, filho, a minha voz, sede santo como eu sou santo, o Deus santo. Esse é o meu maior desejo, sede santo como eu sou. Filho, olha pra mim, eu te separei, em mim tu irás vencer. Renega o teu eu, tuas vis convicções, e o mundo saberá quem eu sou. Que a minha verdade seja viva em teu ser e te faça ser assim como eu sou. Eu sou santo, eu sou santo. Ouça, filho, a minha voz, sede santo como eu sou santo, o Deus santo. Esse é o meu maior desejo, sede santo como eu sou. Não há santidade se não renunciar o teu próprio eu e por inteiro se entregar. Eu sou santo. Ouça, filho, a minha voz. Eu sou santo, filho, é meu desejo. Oh, é o meu sede santo. Esse é o meu maior desejo, sede santo como eu sou. Amém. Obrigado, Carol, pelo louvor. A Carol é irmã da Marcele, que é diretora de Desbravadores em Piedade. A mãe, Elizabeth, a mãe delas, é diretora dos Aventureiros em Oswaldo Cruz. É uma família muito comprometida. A mãe trabalhou comigo no passado
E hoje estamos nos encontrando aqui de novo no distrito, né? Nós vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Eu ainda não estou curado perfeitamente da garganta, mas peço que Deus nos abençoe nesta hora. Segundo livro de Reis, no capítulo 5, no verso 18, vamos ler isso em pé, eu logo em seguida faço uma breve oração. Nós vamos analisar alguns versos aqui desse capítulo. O verso 18 diz: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu, no verso 19, Eliseu lhe disse: vai em paz. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós vamos beber e comer um pedacinho da Tua palavra. Mas queremos fazer isto com um tempero do Espírito Santo. Queremos sentir o sabor deste alimento, que com certeza vai nutrir nosso organismo espiritual. Nós daqui a pouquinho vamos para casa nos alimentar fisicamente, mas não estaremos conformados se chegarmos em casa fracos espiritualmente. Nós queremos primeiramente armazenar energia, força em nosso organismo espiritual, para que depois então possamos, juntamente com a nossa família, participar do alimento físico. Por isso nós te imploramos que tu estejas conosco nesta hora, de forma muito particular, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos poderão se assentar e eu vou fazer algumas colocações aqui em cima dos versos que nós vamos ler. Tá? Eu vou dar uma lidinha rápida, irmãos, em 19 versos do capítulo 5, do segundo livro de Reis, para que a gente possa entender o contexto da mensagem, né? Aí você me acompanha e depois a gente pensa alguns momentos aqui desse episódio para a nossa edificação espiritual. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande diante do seu Senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei, né? A Ben-Hadad: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel, possivelmente Jorã, filho de Acabe, que havia sido morto numa batalha. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo,
para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor. Foi o verso que eu li antes da oração. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom, para lhe ir adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Aqui, irmãos, nós poderíamos extrair assuntos para uma semana de oração. Mas nós vamos, rapidamente, vamos apresentar aqui algumas nuances deste episódio aqui. Contextualizando, a Síria constantemente estava em guerra contra Israel, mas agora estava em trégua. Havia uma trégua. Estavam em paz. Acabe tinha sido morto numa batalha. Possivelmente aqui tinha assumido o rei Jorã. Agora você tem Ben-Hadad na Síria e rei Jorã, possivelmente em Israel. E durante algum tempo eles estiveram em paz. Mas você sabe o que é paz entre povo de Deus
E os ímpios, não, a Bíblia diz que não podem andar dois juntos, unidos, se eles estão servindo a deuses diferentes. Que comunhão, diz a Bíblia, pode ter a luz com as trevas. E por mais que a gente se dê bem com algumas outras pessoas do mundo, nós até somos chamados para ter uma boa convivência com os habitantes deste mundo, mas essa convivência tem limites. Nós não podemos acompanhá-los em todas as coisas, porque não há muita coerência entre luz e trevas. E era por isso que nas fronteiras, de vez em quando, como diz aí o jovem gosta de usar às vezes uma expressão comum a eles, e não é muito comum no vocabulário normal, né? Nas trincheiras às vezes o bicho pegava. De vez em quando havia uns entreveros lá nas trincheiras. Não era uma guerra assim explícita, porque havia uma trégua, mas de vez em quando estavam se desentendendo ali na fronteira. O que acontece hoje? Não há uma guerra contra os árabes. Não existe uma guerra contra os descendentes de Ismael. Não há uma guerra declarada, mas você percebe que ali na faixa de Gaza, de vez em quando, sai um foguetinho ali, um foguetinho acolá, e morre um, morre outro. Era assim também na fronteira de Israel com a Síria. E numa dessas incursões ali dos sírios, na fronteira, uma menina foi sequestrada. Uma menina israelita. Tinha tudo para se lamentar, tinha tudo para reclamar da vida. Perder a oportunidade de estar com a sua família para agora servir como escrava. E para onde ela é levada? Para a casa de Naamã, o comandante do exército sírio. Essa menina deu ali um bom testemunho. Era uma menina compenetrada das suas obrigações para com Deus e ela continuava acreditando nos milagres produzidos pelo profeta Eliseu lá no meio do seu povo. Primeira verdade: não é a geografia que faz seu cristianismo. Não é o lugar que você está que provoca você ser um verdadeiro cristão. Eu visitei recentemente um grupo de pessoas liderado por um casal que vive a vida daquele livro Fuga para Deus. Em Teresópolis, exatamente num lugarejo chamado Andradas, eles resolveram fazer ali num sítio enorme, quase que uma fazenda, a vida dos filhos. Os filhos não estudam. Os filhos só praticam provas, tipo supletivo, e os pais ensinam os filhos até no 2º grau. Eles não sabem o que é televisão, o que é rádio, o que é jornal, estão no meio do mato. O pai, inclusive, é um oficial da Marinha. E ainda está na ativa. Fica às vezes muito tempo lá na Marinha, mas são adventistas. E eu fico pensando, irmãos, que esse não é o nosso chamado. Jesus não disse que haja reclusão, que haja entre vocês vida monástica, que haja uma centripetação. Vocês se fechem como um caracol, vão para o meio do mato e fiquem lá se santificando. Esse não é o plano que eu vejo aqui na Bíblia. Jesus disse: ide a toda nação, tribo, língua e povo. Se misturem ao mundo, mas não sejam do mundo. Contagiem o mundo com o testemunho de vocês, mas não sejam contagiados pelo mundo.
A proposta de Deus não é uma vida monástica. A proposta de Deus não é reclusão. Não é nos tornarmos ermitões. A proposta é que nós, com o poder de Deus, convertidos verdadeiramente, nós não nos contaminemos ainda que estejamos em meio à Babilônia. Mas que sejamos ali em Babilônia espiritual, aqui no mundo, um farol a brilhar. Nós sejamos a luz do mundo. Nós sejamos o sal da terra. Como é que você quer ser sal se você não se mistura com aquilo que você tem que salgar? Essa menina estava lá na Síria e testemunhava da sua fé. Então essa é a primeira verdade que eu extraio aqui. O cristianismo não depende de geografia. Onde você estiver é o seu campo missionário. E ela chega a falar com a esposa de Naamã: olha, eu não sei por que o meu senhor aqui está sofrendo. Eu não sei por que ele continua com lepra. Se ele estivesse lá em Israel, ele seria curado. Curado da lepra. Uma escrava, mas não era muito escrava. A pior escravidão, irmãos, é a escravidão do cérebro. Você pode ser escravo fisicamente. Você pode estar sendo escravo e até mesmo prisioneiro numa determinada local do planeta. Mas se você tem Cristo, você tem a liberdade. Se você tem Jesus, você nunca será escravo. Os seres humanos, eles não podem escravizar o Satanás. Ele não consegue escravizar a mente daquele que está guardado em Cristo. Por isso, nós temos essa convicção de que onde quer que estejamos, nós podemos então testemunhar de Jesus. Essa é a primeira verdade. A segunda é que o homem vai a Israel, chega lá e entende que as coisas devem acontecer de acordo com o conceito que nós temos na cabeça. Qual era o conceito de Naamã? Eu sou uma autoridade, vamos até a casa. Ele já estranhou que teria que ser na casa do profeta. A primeira coisa que Naamã estranha é que ele deveria ter sido recebido por uma comitiva presidencial. A carta foi uma carta oficial de rei para rei. Uma carta que fez muito mal ao rei de Israel. Apavorado, não convertido, elemento que não conhecia exatamente o poder de Deus, rasga suas vestes, se constrange todo, porque achou até que era uma maneira que o Ben-Hadad estava tentando para quebrar aquela trégua e invadir Israel. Ficou com medo. A falta do conhecimento da verdade dá medo, irmãos. A falta do conhecimento das propostas de Deus dá medo. Nós que temos a verdade, nós que temos os conceitos verdadeiros, nós que fomos chamados para ser um povo peculiar, não precisamos ter medo de nada. Nós sabemos que essa igreja, ela não é apenas uma igreja militante, ela é uma igreja triunfante. Nós não estamos brigando como dando golpes no ar. Nós não estamos correndo sem meta. Nós temos um objetivo. Nós não estamos dando murros em ponta de faca. Nós estamos nos preparando para o maior evento que o planeta já viu. Estamos nos preparando para a volta de Jesus. E nós temos objetivos corretos.
Nós sabemos para onde vamos e onde queremos chegar. E isso não causa medo. A ignorância dá medo. O rapaz lá, o rei, ficou com medo porque ele desconhecia o poder de Deus na vida dele. O mesmo poder que havia na vida de Eliseu. E agora o comandante da Síria lá, do exército, ele fica frustrado, porque como ele soube que houve uma carta de presidência para presidência, no mínimo, se o presidente não fosse, uma comitiva que tinha que estar no aeroporto. Eu estou tentando aqui colocar você na situação aqui do século 21. Ele foi com camelos, com animais, e ele queria uma comitiva. Hoje seria uma comitiva recebendo a pessoa na escadaria do avião. Olha, a Dilma Rousseff. Dilma Frazão foi uma colega minha lá do Silvestre, que marcou muito a minha vida, porque ela é muito austera, né? E todo mundo lá tinha medo da Dilma Frazão. A Dilma Rousseff não pôde estar aqui, mas ela mandou um representante, Excelência, e o senhor está sendo recebido aqui pela presidência, eu sou o porta-voz da presidência. Ele ficou frustrado. Chegou lá em Israel, ele está pensando que está indo em direção a um palácio. Não é na Zona Sul que nós vamos, não. Nós vamos para a Zona Norte. Eu não quero dizer o bairro aqui para não ferir ninguém, né? Quem sabe eu digo o meu, né? Vamos para Água Santa. O profeta mora ali na Água Santa. Um bairrozinho xoxozinho do Rio de Janeiro, né? Onde eu moro. Outro dia eu falando isso aí, eu fui falar lá em Piedade, olha só, estou lá em Piedade. Estou lá em Piedade pregando, outro dia eu digo assim: irmãos, essa noite, sexta-feira passada preguei em Comendador Soares, na outra sexta-feira. E eu estava dizendo, irmãos, eu fui lá onde o Judas perdeu as meias. Porque onde perdeu as botas é um pouquinho antes. Fui lá em Comendador Soares e havia uma pessoa de Comendador Soares na plateia. Ainda bem que uma pessoa muito simpática levou na brincadeira a coisa, né? Então, para não entrar mais nessa, eu cito como exemplo a Água Santa, onde eu moro. O homem achou que ia na direção da região nobre de Israel e que fosse encontrar os portões palacianos e entrasse ali, que nada. Levaram para um casebre onde morava Eliseu, numa zona pobre. Ele já não gostou. Outra coisa que ele não gostou, Eliseu não foi ao encontro dele. Era para ter Eliseu ir ao encontro dele, recebê-lo quando ele descesse do camelo. Nada disso aconteceu. E ele já começou a ficar triste. É interessante, irmãos, que as pessoas querem bênçãos, mas não querem sair do pedestal. Algumas querem bênçãos, por exemplo, físicas, mas querem continuar comendo de tudo que come e bebendo tudo que bebe. Mas querem bênçãos físicas. Querem um lugar de destaque na igreja às vezes, mas não querem fazer por onde receber esse destaque como uma apreciação da própria igreja. E agora o profeta foi curto, objetivo, disse: olha, você quer ficar bom da sua lepra? Você deve se banhar 7 vezes lá, aqui no Rio Jordão. Aí o Naamã olhou para o Rio Jordão, aquela água amarelada, cheia de barro, parece o rio lá da cidade de Itaburaí, onde eu morei. Que a gente tomava banho lá, aquele rio todo amarelo de barro. Ih, como eu gostava de mergulhar naquele rio. A roupa saía toda amarelada. Ele olhou para aquele rio lá, ele falou assim: olha só, tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. Lá onde eu estou, tem o rio Farfar. É um rio de água cristalina, um rio tranquilo. Tem o rio Abana, rio muito melhor do que esse aqui.
O que eu vou fazer aqui? Eu vou nada. E saiu furioso. E Eliseu nem foi lá. Mas no caminho, irmãos, uma outra coisa que eu quero dizer para a igreja. No meio dos incongruentes, no meio dos inconsequentes, no meio dos incoerentes, no meio dos precipitados, tem sempre uma voz equilibrada. Tem sempre alguém dizendo, olha só, não é bem assim, vai devagar. E aí o servo do comandante diz, o senhor, eu posso lhe falar alguma coisa? Eu não estou entendendo a sua indignação. Eu não estou entendendo essa gritaria toda. Eu não estou entendendo esse espernear todo aí. Ele lhe pediu alguma coisa difícil? Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor teria feito. Ele pediu uma coisa fácil. É só mergulhar 7 vezes. E você sai curado. Você não está abrindo mão da bênção por um orgulho bobo? Irmãos, algumas pessoas às vezes, elas acreditam que a salvação não é uma coisa tão simples. E não conseguem entender como a salvação é tão simples. Eu não digo que o simples foi barato. O simples custou a vida do Filho de Deus. Mas é uma coisa simples. Veja se não é simples. Você quando nasce, já nasce com um título. Está salvo. Isso não é simples. O que você fez para estar salvo? Nada, você era criancinha, você nasceu de um útero. Você não tem potência nenhuma, não tem conhecimento, não tem nada. É um bebezinho na mão da mamãe e do papai. Mas esse bebezinho já nasce com um título, está salvo. O que o bebê fez para estar salvo? Nada. Aí eu te pergunto, não é simples ser salvo? Você não precisa fazer nada. Você já está salvo em Cristo Jesus. Agora, você me pergunta, por que alguns se perdem, se já estão salvos? Porque alguns, quando atingem a maioridade mental, rasgam o diploma. Era fácil, era só manter o diploma. Só segurar o diploma. E o diploma se segura com a obediência pela fé. O diploma nós o trazemos para nós permanecemos com ele apenas pela obediência, que também é pela fé. É o poder de Deus outorgado a nós, nos dando condições de obedecermos. Isso tudo é pela fé? É fácil. Você não tem que estar aí rasgando, você não tem que estar aí botando o joelho no caroço do milho, você não tem que estar aí fazendo reforma de saúde para se salvar, você não tem que guardar sal para se salvar, você não tem que dizimar para se salvar, você não tem que estar dando oferta de segundo dízimo para se salvar, você não tem que fazer nada, você só tem que aceitar a plena provisão de Cristo no Monte da Caveira. E ao aceitar isso, você recebe com o perdão, recebe o poder para não mais pecar. Naamã não entendeu que as coisas de Deus são fáceis e são simples. E aí ele volta. Como faz bem, né, irmãos, como faz bem um bom conselho, né? Volta, rapaz, se humilha. Deixa de ser bobo. Volta, faz o que ele está falando. E diz a Bíblia que ele fez o que Eliseu estava falando. Você se recorda quando Jesus falou para um cego de nascença? O que você quer? O cego disse para ele, eu quero enxergar. Você se lembra o que ele fez isso? O que Jesus fez? Ele não curou o cego. Ele disse, vai e se lava no tanque de Siloé. O cego poderia ter perguntado para Jesus, escuta aqui, o senhor não vai me curar não? Eu não vim aqui para tomar banho. Hoje eu já tomei banho. Ele não questionou.
Ele foi ao tanque de Siloé, e quando ele se lava no tanque de Siloé, ele sai enxergando. É simples, irmãos, fazermos exatamente como Deus manda. Existe a Bíblia e o Espírito de profecia. É só fazer o que está ali, mais nada. Não precisamos inventar nada. É simples e fácil, mas a gente complica. Mas aí eu te pergunto, por que complicamos? Porque o pecado ainda às vezes está instalado em nosso coração. E pecado não são atos isolados. Pecado é rebeldia contra Deus. Naamã saiu com o milagre realizado. E eu quero fechar esse sermão com o último pensamento. Eu achei muito interessante. E aqui vai um equilíbrio de Eliseu. Quando o homem é curado, o homem agora reconhece a soberania e grandeza de Deus, reconhece que foi curado por Cristo, que tinha o apelido de Jeová naquela ocasião. Ele diz assim, eu quero dar um presente para você. Eliseu falou assim, não. O maior presente é que você crê agora. Esse é o meu melhor presente. O melhor presente é que você creia. E você já está crendo. Bom, já que você não quer receber presente da minha parte, por favor, aceita o meu pedido de perdão. Perdão por quê? Olha só, quando eu voltar para a Síria, Ben-Hadad, ele se ajoelha diante de Rimon, que é o Deus da Síria, Deus pagão. E olha, Eliseu, sabe o que vai acontecer? Ele está acostumado, ele já é um senhor de idade. Quando ele se ajoelha para Rimon, eu sempre seguro. Olha que o homem era o braço direito do rei da Síria. E quando ele vai adorar a Rimon, ele se ajoelha. E quando ele se ajoelha, eu é que seguro a mão dele. E é claro que quando eu tiver que segurar a mão dele, vou ter que acompanhá-lo no ajoelhar. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu só me ajoelho agora daqui para frente para Jeová. Mas eu queria que você me perdoasse, que eu vou ter que fazer aquele gesto, não é porque eu quero, não é porque eu adoro Rimon. Eu só adoro o rei, o Deus de Israel. Mas eu queria que o senhor não levasse em consideração o fato de eu vou ter que ajudá-lo a se ajoelhar perante uma divindade pagã. E pode ser que as pessoas, quando me vejam ali ajoelhado com ele, vão pensar que eu também me ajoelhei espontaneamente. E eu queria que o senhor me perdoasse. E ele disse assim, rapaz, fica frio, vai em paz. Fica tranquilo. Que leitura, meu irmão, você faz disso aqui? Religião não é alguma coisa que a gente possa padronizar. Religião não é alguma coisa que a gente possa uniformizar. Há pessoas maravilhosas que adoram o verdadeiro Deus e ainda se encontram em algumas situações complicadas. Mas Deus que vê o coração sabe disso. Ele não vê a aparência, ele vê o coração. E olha, Naamã estava tão cônscio das suas obrigações para com o Deus de Israel, que ele disse, amigo, no entendimento nosso, os reis pagãos são adorados na terra do paganismo. A terra onde eles se ajoelhavam tinha tudo a ver com adoração. E ele disse, eu vou levar 2 mulos com um monte de terra de Israel, porque quando eu me ajoelhar a Jeová, eu não quero nem botar os meus joelhos na terra da Síria, eu quero me ajoelhar na terra de Israel. Olha a que ponto foi a sinceridade de Naamã.
ao ponto de, para contemplar esse conceito que havia na cabeça deles, ele leva um pouco de terra para que ele mesmo longe de Israel, ele sinta que ali é o Deus da terra de Israel. Ele não estaria mais em Israel, mas ele estaria ajoelhado sobre a terra de Israel. Você percebe que quando a gente olha para uma pessoa, às vezes, nós temos a tendência de julgá-la pela aparência e pelo comportamento externo. E às vezes estamos tratando com uma potencialidade da fé. E para a gente acabar o raciocínio, a gente pode até fechar a Bíblia. Eu vou dizer uma coisa, eu vou mostrar a vocês, se já não falei isso aqui. O que essa aparência dizia? O casal é um casal zelador de uma igreja tradicional evangélica. Eu não quero dizer a igreja aqui. Havia em Catiri uma igreja tradicional evangélica, tradicionalíssima, igreja antiga, tradicional. Alguns até dizem que eles são nossos primos. Tão parecidos que são conosco, pelo menos na justificação pela fé. Parecidos, não são iguais. Mas é uma igreja tradicional. E ali havia um casal com 3 filhos e eles eram zeladores da igreja. E porque eram zeladores da igreja, eles moravam nos fundos da igreja. Então Ribeiro, a Adélia, com os 3 filhos, todos os dias entravam pelos portões daquela igreja e iam lá atrás onde eles moravam, nos fundos da igreja, no terreno da igreja. Só que Ribeiro e Adélia conhecem o evangelho pregado pela nossa igreja. Faço eu uma conferência naquele território lá e Ribeiro recebe a mensagem da tríplice mensagem angélica. Ribeiro abraça o compromisso de uma verdade presente, um conhecimento mais abrangente. E agora, olha que situação. Ribeiro e Adélia aceitam a verdade, pedem o batismo, mas continuam morando nos fundos da igreja evangélica. Olha a situação. Colocam os 3 filhos numa escola adventista. Fardadinhos de adventistas, os garotos e as meninas, numa van que os trazia até a porta. A igreja não suportou tal ofensa, que eles encaravam como ofensa. As crianças fardadinhas com o uniforme da escola adventista entravam nessa igreja tradicional e iam lá para os fundos. Até que a igreja não suportou mais. E aí complicou para o nosso lado. Porque foi pedido que eles entregassem a casa e eles estavam sendo excluídos daquela igreja e estavam sendo colocados para fora daquela igreja. Só que Ribeiro não tinha casa para ficar. Agora entra a fé, entra o testemunho dos nossos irmãos. Ele me disse que tinha um terreno em São Vítor. E lá em São Vítor, um mutirão como aquele que foi feito aqui em Madureira. Um mutirão levantou a casa de Ribeiro. Fizemos uma campanha para pegar os materiais. Levantamos a casa de Ribeiro. E ela no osso foi entregue. Emboçada, com portas e janelas, mas no osso. Sem pintura, sem nada. Batemos a laje e Ribeiro passou para sua casa. Hoje, a Adélia é uma das secretárias da igreja de Campo Grande. Seus filhos são casados com obreiros da nossa igreja. Uma delas até, se não me engano, está sendo casada ou casou com um pastor. Está fora do Rio de Janeiro. Mas quem olhasse para Ribeiro e Adélia, adventista do coração, e ainda frequentando aos domingos aquela igreja, já eram adventistas de coração,
mas faziam a sua obrigação como zeladores da igreja e ainda frequentavam um domingo lá pela manhã, porque eles não tinham nada contra aquele grupo de irmãos nossos. Irmãos, religião não tem geografia. Religião não tem padronização. Não há uniformidade na religião. Existe uma diversificação de situações, mas o que importa é o coração do ser humano. Onde está teu coração, aí estará o teu tesouro. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que Deus nos converta. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Há muito tempo aprendi sobre um pastor que leva as águas tranquilas e acalma a dor. Um Salvador real, um amigo sem igual, o único que entende os meus temores e pesar. Jesus é quem eu clamo, o meu Senhor. Deixa tudo se preciso for pra socorrer-me na dor. É fonte de perdão, de amor e salvação. O único que entende o meu falho coração. A quem dedico hoje o meu louvor, minha alma, minha vida, meu amor. Por isso, Senhor, me ajoelho aos teus pés, depondo em tuas mãos o nada que sei, o pouco que sou. Imprime em mim, ó Deus, o teu querer, tua vontade, tuas leis em meu viver. Se preciso for, reconstrua o que sou, mas não me encubras nunca o teu amor. Não quero ser mais eu, vive em mim, Senhor. Não quero ser mais eu, vive em mim. Imprime em mim, ó Deus, o teu querer, tua vontade, tuas leis em meu viver. Não quero ser mais eu, vive em mim, Senhor. Não quero ser mais eu.
vive em mim. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai Celeste, que encontremos a unidade na diversidade, que realmente a cada instante estejamos sendo conscientizados pelo Teu Espírito, que em cada cabeça uma sentença, mas que nas cabeças que se renderam ao Senhor, essas cabeças começam a ter objetivos comuns. Ó Pai amado, aumenta a nossa fé em Ti. Ajuda-nos a acreditar sempre que no emaranhado de doutrinas diabólicas, que em meio à Babilônia espiritual, que na diversificação de conceitos errôneos, nesta lama espiritual, existem lírios que precisam ser resgatados para o Senhor. Dá-nos esta visão de Cristo, dá-nos este conceito de pluralidade em Tua igreja e permite que, quando Cristo se manifestar nas nuvens dos céus com poder e muita glória, todos os Teus filhos em toda a face da terra estejam reunidos na Sua presença, para que se cumpra a Tua palavra, um só rebanho e um só pastor. Estas bênçãos Te suplicamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.